E a palavra do Senhor nesta noite se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, que fala das bodas de Caná. Diz exatamente assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que a tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhes: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A importância do primeiro milagre. Este é o título da nossa mensagem nesta noite. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, ó Deus, eu te agradeço mais uma vez, Senhor Deus, por esta grande oportunidade que o Senhor me concede, Senhor Deus, estar aqui na tua casa, Senhor Deus, neste lugar tão abençoado, Senhor Deus, escolhido por ti mesmo, para que a tua palavra, que os louvores aqui, Senhor, entoados, sejam para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus querido, agora neste momento, usa-me, Senhor Deus, como um canal de bênção, Senhor Deus, para que se manifeste a tua maravilha, Senhor Deus, através desta palavra, nos corações daqueles que hão de ouvir. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. A importância, amados, desse primeiro milagre, o Espírito Santo falou ao meu coração para esta mensagem e me abriu os olhos para as palavras que aqui são contidas, no momento em que eu vi um vídeo lá na internet, em que um pastor muito famoso, ele chegou a dizer que ele não concordava com o Senhor Jesus quanto a este milagre. Na opinião dele, Jesus deveria ter feito um outro tipo de milagre. Deveria ter dado vista aos cegos, ter curado leprosos. Tantos outros milagres poderiam ter sido feitos, mas ele não concordava com isso, ele não aceitava que o Senhor Jesus tivesse feito esse milagre, transformar a água em vinho. Naturalmente, ele não entendeu nada do propósito do que Jesus estava fazendo, estava se manifestando naquele momento, naquele lugar, porque esse primeiro milagre não poderia ser outro a não ser este, porque este primeiro milagre já estava profetizado. E Jesus iniciava assim o seu ministério com este primeiro milagre. Ele chegava ali naquele lugar, naquela festa, já o terceiro dia, onde ali já se encontrava Maria, a sua mãe. Ela se encontrava ali e ela estava preocupada, porque já no terceiro dia o vinho já havia acabado.
e era motivo de desonra para aquela família no momento em que acabava o vinho, porque o vinho representava ali, em toda a festa de um casamento, que tinha duração mais ou menos de uma semana, era o período em que durava uma festa de casamento naquela época. E já no terceiro dia, faltando o vinho, era desonra para aquela família. Maria, como estava ali, ela deveria ser uma pessoa integrante daquela família, uma pessoa integrante naquela festa, organizando as coisas, e ela se viu preocupada com aquela situação. E Jesus, naquele momento, chega ao terceiro dia, naquele casamento, juntamente com os discípulos, com mais 12, e justamente no momento em que acabara o vinho, era o momento então de parar a música, era o momento então de se despedir, e ir embora, e ficar um vexame tremendo para aquela família, para aquelas pessoas que organizaram aquela festa, e o vinho não deu nem para metade do tempo da festa. Então Maria chama o Senhor Jesus num canto e diz: o vinho acabou. E Jesus chega para sua mãe e diz: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Quando ele diz mulher, é porque o tratamento não é uma situação de respeito para com a sua mãe, porque ele também chamava de mulher aquela mulher samaritana que ele encontrara lá no poço, e a qual ele pediu água, também chamava de mulher, e assim era o tratamento naquela época. E ele diz que tenho eu contigo, mas ele dizia não tenho nada contigo, não é no desfeitear, não é isso, é no problema que ela está passando, na dificuldade que ela está tendo, na preocupação que ela está tendo. E Jesus também fala isso também para uma outra mulher, mas no futuro, que é Marta. Quando ele chega à casa de Lázaro e Maria se assenta com ele, e Jesus começa a ensinar a palavra a Maria, e Marta começa com seus afazeres na casa, preparando naturalmente o almoço ou a janta, e ela com tantos afazeres para lá e para cá, e Jesus está ensinando, e Maria está ouvindo, e Marta pede a Jesus que mande Maria também para ajudá-la. E Jesus disse: Marta, Marta, por que estás preocupada com tantos afazeres? Porque a preocupação do Senhor Jesus não era de comer e nem beber. Jesus estava ali naquela festa, daquele casamento, juntamente com os seus discípulos, para apresentar mais uma lição, apresentar mais um ensinamento. A intenção não era se embriagar, a intenção não era festejar, mas sim ele se apresentar. Naquele momento Jesus estava mostrando as suas credenciais, ali ele estava iniciando o seu ministério, ele estava mostrando ali quem ele era, e aqui ele veio. E a palavra de Deus diz que quando ela diz que acabou o vinho, mulher, que tenho eu contigo, que tenho eu com as tuas preocupações, que tenho eu com tantos teus afazeres, ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Porque Maria sabia quem era realmente o Senhor Jesus. Era seu filho, mas ele vinha do Espírito Santo, era obra do Espírito Santo, era o Filho de Deus vivo, e ela sabia do poder do Senhor Jesus.
e ela queria resolver aquela situação vexatória que estava acontecendo naquele momento. Então ela observou que Jesus seria a última solução, porque não tinha como resolver aquele problema, aquele aparente problema que estava acontecendo ali naquele lugar. E Jesus, vendo que aquelas talhas que estavam ali já estavam vazias, eram as talhas que se enchiam d'água para a purificação dos judeus. Se as talhas já estavam vazias, é porque os judeus que estavam ali, todos que estavam na festa, já haviam se purificado. Todos que estavam ali já haviam usado a água, já tinham se lavado os pés, lavado as mãos, já estavam purificados, e aquelas talhas já estavam vazias. Eram 6 talhas. Imagina o tanto de gente que estava naquela festa. E Jesus manda, vendo aquelas talhas, manda encher aquelas talhas de água. E Jesus diz: Maria manda, diz a todos, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. E as talhas foram cheias, e encheram aquelas talhas todas de água de purificação. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As talhas estavam ali para que se enchessem de águas, para que purificassem as pessoas. Mas estava ali o homem que iria purificar a alma deles, que realmente purificava para valer. Iria derramar o sangue na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado. Jesus estava ali naquele momento simbolizando isso tudo e dizia: ainda não é chegada a minha hora, porque ainda não era a hora da cruz. O sangue dele ainda haveria de ser derramado para a purificação. Ali estava o vinho novo que havia de transformar o mundo, de modificar o mundo, de trazer a verdadeira alegria, porque o vinho daquela festa que acabou significava que as coisas velhas já haviam passado e agora se fazia tudo novo, porque o vinho novo estava ali. Aquele milagre deveria acontecer porque era Jesus, aquele novo vinho, e ele estava transformando aquela água que purificava, transformando-a em vinho, num vinho novo e de superior qualidade, representando ele mesmo. Jesus estava se representando ali através daquele milagre. Portanto, esse milagre não poderia ser outro. Era a sua identificação. Ele estava se identificando ali para o mundo, no início do seu ministério. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram até em cima. Esse logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então vem o inferior. Porque geralmente é assim: a melhor bebida é servida primeiro. Depois que o pessoal bebeu bastante, depois eles não têm mais entendimento o que é bom, o que é ruim, que qualquer coisa que vier estão traçando. Então aquele vinho, qualquer vinho que vier,
para eles é a mesma coisa do primeiro, porque o primeiro paladar é o que ficou. O mestre Sala se admirou aqui, todos colocam o melhor vinho, mas tu, olha o que ele diz aí, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha como é que ele, parece que ele está falando, o mestre Sala parece que está falando para Deus aqui, mas tu guardaste até agora o bom vinho, porque o bom vinho havia chegado, o vinho novo estava ali presente, o vinho novo estava se anunciando ali para o mundo, mas tu guardaste até agora. Quanto tempo o povo esperou por esse vinho novo, quanto tempo o povo sofreu lá no Antigo Testamento, aguardando a chegada desse vinho novo, e agora esse vinho novo se faz presente ali, mas tu guardaste até agora este vinho, e esse vinho, a alegria verdadeira, porque até aqui eles estavam bebendo o vinho que não era bom, o vinho azedo, o vinho amargo, o vinho da contenda, é o que eles estavam se servindo até aquele momento, mas Jesus estava ali se anunciando como um vinho novo, a verdadeira alegria do homem. O homem agora não precisa mais se embriagar para ficar alegre, porque ele tem alegria no coração, porque quando ele tem o Senhor Jesus, ele não precisa de fantasias, ele não precisa mais de se satisfazer com nada desse mundo para ter alegria, porque a alegria dele está no seu interior, está no seu coração. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus ali era o professor de uma escola dominical itinerante. Aonde ele andava, aonde chegava, era uma lição. E a lição daquele dia, daquele momento, como a primeira lição, era se anunciar como o enviado de Deus, como um vinho novo, como o Salvador do mundo, aquele que viria trazer a alegria, para transformar água em vinho, para saciar a sede alcoólica daquelas pessoas. Jesus não transformou a água em vinho para fazer a vontade da sua mãe. Jesus não transformou a água em vinho para acabar com o sofrimento daquelas pessoas, daquela casa, com aquele vexame, mas Jesus transformou a água em vinho como sinal dele mesmo, porque em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1, diz assim: o vinho escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que neles errar nunca será sábio. Ora, se a palavra de Deus condena a bebida, o vinho, que é escarnecedor, a pessoa bebe e daqui a pouco não sabe mais o que está dizendo, não sabe mais o que está fazendo, então a pessoa é escarnecida. Por isso que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E aqueles que se deixam se viciar por essas bebidas, lhe falta sabedoria, e Jesus sabia disso. Então ele não estava ali para transformar água em vinho, para que as pessoas viessem a beber e a ter alegria com aquele vinho, mas a alegria era ele mesmo. Era um vinho novo, era um vinho que não era um vinho de contenda, não era um vinho escarnecedor. No livro de Efésios, Paulo escreve no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que o vinho, por menor que seja a quantidade, ele tira os reflexos da pessoa. Tanto é que a pessoa não pode tomar um copo de vinho e sair dirigindo, porque se ele for pego pela lei seca,
e soprar o bafômetro, ele vai pagar a multa, ele vai ficar impedido até de dirigir, pode ter a sua habilitação cassada. Então, queridos, o vinho, ele embriaga, ele é escarnecedor, e o Senhor Jesus sabe disso, sabia disso, e sabe disso. Portanto, aquele milagre não foi para alimentar e saciar o desejo carnal daquelas pessoas, não foi para saciar um vício daquelas pessoas, haja visto que já no terceiro dia esvaziaram tudo, que já no terceiro dia já não tinha mais nada, a sede daquela rapaziada era muita. Então, não foi para isso que Jesus foi ali. Jesus foi ali mostrar que existia um novo vinho, e que o novo vinho estava ali, que era uma nova forma de viver, uma nova forma de ter alegria, sem precisar se embriagar. As pessoas, às vezes, no botequim, por aí, em todo canto, a gente escuta sempre falar: mas beber vinho, beber não é pecado, não é pecado, porque o Senhor Jesus transformou água em vinho, porque eles pensam que Jesus foi ali para saciar a sede daquela gente, que Jesus foi ali saciar o vício daquelas pessoas, mas não foi isso que Jesus foi fazer ali. Jesus foi dizer a eles: eu sou o bom vinho, eu sou o vinho novo. Em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, diz assim: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Olha, aqui está profetizando: e tornarei o seu pranto em alegria. Todo aquele que chora, todo aquele que pranteia, todo aquele que tem um problema na sua vida, todo aquele que tem uma dificuldade, tem que buscar o vinho novo. Tem pessoas que se aborrecem com qualquer coisa e sai para a rua, e vai para o botequim, vai beber, ou leva a bebida para casa, ou está bebendo que está triste, ou está bebendo que está alegre, e as pessoas se embriagando, querendo uma felicidade, buscando felicidade. Eu já visto que nos finais de semana a porta dos botequins estão cheias, as mesas estão ali espalhadas pelas calçadas, pelas ruas, e as pessoas buscando momentos de felicidade, pessoas buscando momentos de alegria. Eu estou me divertindo, eu tenho que me esparecer, eu quero ficar alegre, eu preciso, porque minha vida é muito triste, eu estou passando tanta dificuldade, então eu quero ter meus momentos de prazer, eu quero ter a minha alegria, e vão buscar o vinho velho, e vão buscar a alegria deles lá no vinho velho, porque o vinho novo, ele está presente em todo lugar, ele está ao alcance de todos nós. Aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo de 8, onde diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Novas de grande alegria. Agora começa uma nova etapa, agora começa uma nova situação de realmente o mundo agora ter alegria, porque o tão esperado vinho novo acaba de chegar. Chegou e nasceu na cidade de Belém Jesus Cristo, o Salvador.
aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que derramou o sangue que realmente purifica o homem de todo o pecado. Aquelas águas ali que estavam naquelas talhas não poderiam purificar ninguém, apenas lavar os pés, lavar as mãos, lavar o rosto e ficar limpo materialmente, mas continuavam sujos dentro das suas almas. Mas o sangue de Jesus é realmente o que pode purificar todo o ser, toda a alma, todo o espírito. É o sangue de Cristo. E quando Jesus vai para a cruz, então é chegada a sua hora. Então é chegado o momento da nossa alegria. É o momento de regozijo da nossa salvação. Porque se assim não fosse, estaríamos perdidos, mergulhados no vinho velho. E Mateus, falando do vinho novo, de grande alegria, me lembrei agora no grande compositor Johann Sebastian Bach. Bach foi evangelizado por Martim Lutero. Bach nasceu na Áustria, é um compositor de música clássica, muito conhecido, e uma das suas músicas, dos seus clássicos mais conhecidos, é Jesus, a Alegria dos Homens. Depois que ele se converteu, então ele compôs essa música que é tocada e muita gente conhece, Jesus, a Alegria dos Homens. E Jesus realmente é a nossa alegria. Nós cantamos Jesus é a nossa alegria, porque Ele sempre será, Ele é e sempre será a nossa alegria. Enquanto o Espírito Santo, a dispensação da graça do Senhor estiver entre nós, é a nossa alegria. E Mateus 9,17 diz assim: não se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Esses odres aqui nós podemos dizer que é o nosso coração. Não se pode botar um vinho novo, não se pode ter Jesus no coração, ainda com o coração nas coisas velhas. Não se pode trazer Jesus um vinho novo, botar no nosso coração, se o nosso coração está contaminado ainda com as coisas do passado. Não se pode botar Jesus no nosso coração, se o nosso coração está amargurado, ou se está ainda com vícios ainda do vinho antigo. É preciso limpar, é preciso ter um novo coração para receber o vinho novo. É preciso, porque senão contamina, se estraga e não se conserva o vinho e tanto o odre. É preciso preparar o nosso coração, que é o vasilhame desse vinho novo. E para encerrar, em Joel, capítulo 1, versículo 5, diz assim: acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Joel aqui está profetizando algo que ainda vai acontecer. Quando terminar o tempo da dispensação da graça, quando Jesus vier buscar a sua igreja, muitos que ainda estão bebendo do vinho velho, que estão por aí tentando ter a alegria na vida, bebendo, se farriando, se dando aos prazeres desse mundo, vão querer então procurar o vinho novo, vão então querer procurar Jesus, vão querer procurar essa alegria que nós temos e não vão encontrar mais. É aqui isso que Joel está falando: acordem, bebam, chorem, lamentem-se todos vocês bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Haverá um tempo que será tarde demais para encontrar esse novo vinho. Será um tempo esgotado, acabou o tempo. Isaías nos faz lembrar
no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Esse vinho novo está ao nosso alcance, esse vinho novo está ao nosso lado, essa é a nossa alegria. Devemos buscá-lo porque enquanto é tempo, e invocá-lo enquanto se pode achar. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero que tenha contribuído para os vossos corações, o entendimento, porque muita gente diz: olha, se Jesus transformou água em vinho, é porque pode beber. Pode beber sim, de Jesus, mas do vinho velho não. Amém?